foi assassinado, vai fazer um ano e não consegui visitar nem minha nora, nem minha neta, que mora em Trancoso. Carlos Narassi, de Mesquita Serra, professor de tênis, uma vida inteira pela frente ainda, uma filha linda, uma mulher linda, vivia num lugar lindo, foi assassinado pelo crime. Bom, então vamos começar aqui essa terceira aula. A gente terminou, né, a aula anterior falando sobre o jornalismo. Nós estávamos falando, na verdade, sobre o clima, né, do século XIX, aquele clima, né, que tinha todas as discussões filosóficas e científicas. O século XIX pode ser considerado o século de maior desenvolvimento científico, né, que precedeu aquele desenvolvimento tecnológico maior que veio no século XX, né? E é justamente do século XIX que vem a maior parte das teorias, né, que também serviram de base para esse desenvolvimento, né? Um dos aspectos assim, que ficou claro na aula anterior foi o surgimento das multidões ou da massa, né, como a gente diz. Tem um escritor francês, né, Gabriel Tarde, fala justamente sobre a diferença, uma diferença interessante, importante de lembrar quando a gente fala em opinião pública, né? Há uma diferença entre público e multidão, como ele fala, ou a gente poderia também usar como sinônimo de massa. Então, por exemplo, o público, ele é um conjunto de pessoas que tem o mesmo repertório, né? Um repertório de leituras, um repertório cultural, linguístico, de referências, um repertório de mesmas referências. Então, por isso se fala que é um público, diferente de uma multidão que está dispersa. São pessoas, simplesmente pessoas dispersas e sem nenhum fator assim, de unidade ou de coesão. E essa distinção entre público e multidão é justamente uma distinção chave, né, para entender o conceito de opinião pública, porque claro que opinião pública a gente está falando do conceito de público, né, e não de multidão. Embora, como a gente está falando aí, né, desde o início, o público, essa opinião pública, né, ela vai determinar, em grande parte, as ações
daquela multidão. Não necessariamente as ideias, mas as ações. E essa é uma das características, né, da opinião pública. Então é muito interessante a gente notar como que a opinião pública tem esse poder a partir justamente dessa estrutura. No século XX, né, para citar uma das teorias que vieram dessa distinção, o Paul Lazarsfeld, um sociólogo que estudou bastante a comunicação, ele colocou essa distinção um pouco mais aprofundada entre dois tipos de público, que seria o líder de opinião, né? Na verdade, ele cria essa figura do líder de opinião, e diferenciando, então, do restante da população. Então, é como se ele estava querendo dizer que nos estudos de opinião que ele fazia, e ele estudou aí no século XX, é um dos principais, ele era sociólogo publicitário, tinha uma escola de publicidade, inclusive, e ele estudava justamente as pesquisas de opinião, como que as opiniões modificavam, especialmente nos tempos de eleição, um pouco antes ali da Elizabeth Noelle Neumann, do Espiral do Silêncio, e ele já estudava isso. E a ideia do líder de opinião é uma pessoa que no meio da massa, pessoas que têm um pouco mais de interesse, ou de conhecimento, ou de atenção. Então, acaba sendo assim, uma pessoa que acaba influenciando a maioria, uma outra parcela da população que está mais desatenta e que está esperando, de certa forma, uma definição de alguns assuntos, né? A gente pode imaginar que todas as outras categorias dentro da opinião pública, que a gente falou nas aulas anteriores, ela está justamente dentro, né, dessa distinção entre líderes de opinião, né, e o restante da população. Então essa distinção é chave também, e ela vem, né, é uma sucessora, né, de certa forma, desse clima de estudos sobre a opinião pública do século XIX. E, né, o Gabriel Tarde é um deles, e esse era o clima, né, e aí até chegar ao ponto em que os jornais passam a ser considerados essenciais para a política, para o governo, né? Até aqui isso estava implícito, mas de repente isso se torna óbvio, se torna dito claramente, né? E isso é dito não por qualquer um, é dito por John Locke. John Locke diz textualmente, né, que ninguém governa sem a opinião, ou seja, sem o controle da opinião pública ou o controle das opiniões, né? Sem algum nível de determinação das opiniões que circulam. Então aí começa já uma política um pouco diferente, né? Embora a gente saiba que no século XIX já estava assim forte, né, o sentimento da democracia, da ideia de participação, sufrágio universal já se falava, e existiam os opositores, né, opositores da democracia a favor da monarquia. Aí surge a questão da monarquia parlamentarista, que para fazer um arranjo, tem todo esse clima que está ali no século XIX. E o que mais teve no século XIX, a gente sai um pouco do tema do jornalismo, né, que começa a ganhar relevância, antes de entrar na prática jornalística que teve esse efeito, o que mais aconteceu no século XIX, que a gente pode dizer que influenciou ali, né, não a opinião, não as técnicas, né, nem o pensamento sobre a comunicação, mas pelo menos o conteúdo das coisas que eram as ideias que circulavam, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fala que a política tenta colocar ideias em circulação para poder lucrar, entre aspas, politicamente com isso, existem aquelas ideias que vêm dos intelectuais e que naturalmente acabam, né, como a gente tem dito, propiciando um clima propício à manipulação ou à influência, à determinação de fora, né, ou as próprias transformações que vão acontecendo ao longo do tempo. E um desses temas que está aí no século XIX é justamente o evolucionismo, né, que a gente já falou sobre justamente as raízes disso na Idade Média e antes disso e tal, através do milenarismo, do messianismo,
né, que vem dessa ideia da linearidade histórica que culmina em uma salvação ou em um momento específico e tal. E a gente falou também, na aula anterior, que a imprensa se tornou, digamos, um instrumento das sociedades secretas, né? E essa ideia de evolução, de desenvolvimento linear, ela já vinha também em muitas doutrinas de sociedades secretas, né? As doutrinas gnósticas, que falam justamente sobre uma possibilidade de um desenvolvimento, uma busca ativa do ser humano pela salvação através do conhecimento. Então, existia todo já esse clima, né, das sociedades secretas que falavam sobre isso, que escreviam sobre isso, os livros, que dominavam a imprensa, então muita gente lia essas coisas. Então é claro que isso influencia o clima, e aí é nesse ambiente que surge a origem das espécies, né, do Charles Darwin, que começa a pesquisar justamente a evolução dos seres vivos, e aí a coisa começa a ganhar adaptações, né, desde a biologia para a sociologia e a história. E isso, é claro, porque justamente no século XIX é o momento em que as ciências humanas começam a se desenvolver e se desenvolver pelo modelo, pelo padrão das ciências naturais. Isso é a marca, acho que é uma das maiores marcas do século XIX, que as ciências humanas, ciências históricas, né, filosóficas, elas, que são chamadas de ciências do espírito, elas justamente tinham essa intenção assim, bom, se nós queremos ter o status de ciência, nós precisamos imitar o modelo das ciências naturais, que é baseado no quê? Catalogação, mensuração, todo tipo de, digamos assim, referências abstratas, né? Como a gente já falou dessa questão também da abstração, que você, isso diz respeito justamente ao método científico da ciência moderna, para você medir algo, para você saber algo, a ciência, o empirismo, ele diz exatamente, só é verdadeiro, só é válido, é científico, aquilo que pode ser medido, mensurado de alguma forma, pesado, etc. E, mais importante, repetido, né? Então, o que é repetível é que é científico, e o que é científico é o que é verdade. Então, acaba ficando... o que é isso, na verdade? Essa é uma distinção de um elemento, de um aspecto da realidade, que é o mensurável, etc. O repetível é um elemento da realidade, não é o todo, né? Você não pode repetir um evento. Você pode repetir algumas condições dele e você pode dizer que para todos os efeitos aquilo foi repetido, mas na verdade você está cortando um aspecto daquele evento, daquele fato, daquele organismo biológico, ou no caso das ciências humanas, aí então, dos fatos, das realidades todas humanas, psicológicas, sociológicas, culturais, religiosas, tudo vira então uma fatia da realidade que passa a ser estudada em si mesma, né? E justamente por ser estudada em si mesma, ela precisa abstrair todo o resto. Então, como a gente já falou da questão da fragmentação, né, da realidade, é também a fragmentação do ser humano. E nesse clima do evolucionismo, do empirismo, que surge o positivismo também, né, com Auguste Comte na França, né, e teve muita influência no Brasil, né, o positivismo de Auguste Comte. Então, tem vários elementos, né, a gente pode destacar até um outro dado assim, mais de curiosidade, mas que tem tudo a ver, né, por exemplo, em 1890 ou 93, 1990, aconteceu né, em Chicago o primeiro parlamento das religiões, um evento que unia todas as religiões para debater. Então, quer dizer, o que é isso? Quando se junta todas as religiões. Pela primeira vez na história, isso foi feito de uma maneira com uma pretensão assim, global de cooperação entre as religiões. Bom, para fazer um diálogo entre as religiões, você precisa fatiar as religiões, retirar delas, abstrair aqueles elementos que não são comuns a todas e considerar apenas aqueles elementos que são comuns, né? Então, aí você vai chamar isso de religiões e de religião de cada uma delas. Então, cada religião passa a ser aquilo que é comum às outras. Isso é, muitas vezes, uma parte tão ínfima de cada religião, né, que praticamente não é mais o mesmo fenômeno. No entanto, esse foi o conceito de religião que entrou do século XIX para o século XX. Um conceito também, como tudo, né, fatiado,
fragmentado e abstraído, né? Foi preciso abstrair os outros elementos para que ele se sobressaísse como aquele elemento válido, né? E a gente retorna até ao Kant, né? Se não podemos perceber as coisas como elas realmente são, nos resta ficar com os fenômenos como eles aparecem a nós. Então, também aí o Kant voltando para assombrar o século XIX e o século XX a partir dos seus seguidores, né? A gente tem depois um elemento muito interessante, que aí já agora entrando também na comunicação, que é a partir da sociologia. Justamente no século XIX surge a sociologia, né, com Émile Durkheim, que cria a ideia de que, primeiro ele cria a ideia do fato social, né? O fato social, ele cria a definição do fato social. E essa definição do fato social é que vai servir de base depois para o jornalismo. Quer dizer, para a sociedade moderna, que é da qual o jornalismo é o produto. Então, o fato social para ele é um fato, digamos assim, que tem relevância para todo mundo. É a mesma coisa que foi feito com a abstração das religiões. O fato social é aquele que é comum, que tem algo em comum, que todos têm algo em comum, então ele fatia tudo e cria uma espécie de fato geral ou fato genérico, né? Então o fato, ele não faz sentido mais ser analisado um fato por vez. Ele é analisado dentro de um esquema em que se explica o que é fato, né? Um esquema genérico, geral, abstrato, que, claro, retirado de todos os fatos observados possíveis, né? Retirado aquilo que é comum a todos os fatos. Então, já começa com uma definição aí abstrata, enfim, que coloca uma nova forma de ver a realidade, né? Porque isso já estava sendo trabalhado, estava circulando, essas ideias estavam circulando pelo meio intelectual e elas foram gradativamente chegando. Como é que isso vai chegar às pessoas, né? Diversas formas que isso vai chegar às pessoas. Uma delas é, obviamente, o jornalismo, né? Porque, afinal de contas, um dado importantíssimo, que uma escola de pensamento, na verdade, que é importantíssimo, que vem como sucessora mesmo, como produto da teoria do Durkheim, é a escola chamada funcionalismo. O que é o funcionalismo? É exatamente a delimitação dos fatos segundo as suas funções. Então, cada fato, cada elemento da realidade, na verdade, o fato é um deles. Cada elemento da realidade, ele é definido, é descrito, é percebido conforme as suas funções, conforme a sua função na sociedade, né? E como que você vai falar das funções da sociedade, das funções, por exemplo, qual é a função do Estado, qual a função da igreja, qual a função da família, qual a função do indivíduo, né? Então aí você também recorta, né? Novamente o recorte, né? Só que esse recorte, ele é especialmente, aí não é só o problema do recorte, que já está implícito a deformação própria da realidade, mas o problema é que recorte. Esse recorte do funcionalismo, ele depois foi muito criticado, mas ele vem exatamente do positivismo, né? E da ciência moderna, que ele coloca, para você saber qual é a função de um fato, você tem que julgar em que sentido as coisas, para que sentido as coisas servem, né? Para que função, para que lado elas vão. Então, por exemplo, a história ela vai para que lado? Então, já na atmosfera do positivismo, obviamente, a história tende ao progresso da humanidade, ou como diria Augusto Comte, a marcha da humanidade, né? Então, essa ideia da marcha da humanidade, ela entrou como um consenso não só científico no século XIX, mas logo em seguida um consenso popular até, né? As pessoas mais velhas, mais idosas, hoje em dia ainda, elas têm essa ideia, e essa ideia está tão implícita que ela nem é mencionada, ela já é uma forma de pensar, porque nós tivemos um avanço tecnológico, então naturalmente o ser humano, ele vai se desenvolvendo, as coisas vão melhorando, facilitando, e isso não tem fim, né? Vai chegar um mundo maravilhoso, perfeito, em que não há mais sofrimento, né? E essa ideia, ela cria uma expectativa, esse é o grande problema, ela cria uma expectativa de vida humana, de existência, né, que não é real e que tende, obviamente, à decepção, à desilusão, né, que é justamente o que acaba acontecendo no século XX
com o que se convencionou chamar de pós-modernidade, né? A decepção com tudo o que a ciência moderna trouxe, com tudo que a ciência moderna prometeu e não cumpriu. Então, nisso entra o ambientalismo, entra o globalismo, entre todas as utopias que, por um lado, apostam em uma coisa boa, maravilhosa, um futuro próspero, etc., mas ao mesmo tempo eles vêm a partir de uma crítica de algo que foi feito. E por isso, nesse sentido aqui são teses revolucionárias, porque tentam apagar o passado em nome de um futuro melhor, um futuro, uma reforma total, né? Então a ideia também de que se cometeu muitos erros, então precisa se reformar e refazer através justamente da destruição. E então essa ideia do Durkheim, do fato, ela começa a fundamentar o jornalismo, né? Voltando à questão do jornalismo, a gente tem, já comentamos aqui na primeira aula, sobre o Walter Lippmann, que é um dos jornalistas aí mais influentes do século XX. Ele tem voltando à tese dele, no século XX houve um debate debate entre aspas, porque não foi um debate assim cara a cara, eles nunca se encontraram e também viveram quase em períodos diferentes, embora no século XX, mas um debate de ideias confrontadas pelos seus seguidores e que eu creio que explica muito e sintetiza demais o que se tornou o jornalismo moderno. O Walter Lippmann e o John Dewey, que é filósofo, especialista, pedagogo, né, especialista em educação e tal. O Lippmann dizia o seguinte, né, relembrando, as opiniões, as ideias, as notícias, né, a gente pode abranger assim, precisam ser organizadas para a imprensa e não pela imprensa. Por quê? Porque na democracia, segundo ele, a democracia o sujeito da democracia é a opinião, é o indivíduo, mas por meio da opinião. É por meio da opinião que você faz valer, que você faz valer os seus direitos, faz valer, enfim, e conduz a história, né? Leva a história através da opinião. Só que o Lippmann ele percebia que o jornalismo não era capaz de esclarecer o suficiente as pessoas. Aquele conceito de cidadão, de indivíduo burguês, informado, perfeitamente informado, lá do século XVIII, ele começou a ser questionado. Peraí, não é possível informar as pessoas. O Lippmann, ele parte de uma desilusão. E por meio dessa desilusão, a partir dessa desilusão, ele oferece, então, uma ideia que foi criticada como elitista, né? Porque ele diz que precisa, então, organizar as coisas porque as pessoas não sabem perceber as coisas sozinhas. Ele faz isso por meio de um dos contextos, das categorias, dos conceitos que ele criou, é o do estereótipo, né? Que para o Lippmann, o estereótipo é um meio de comunicação importante, um recurso de comunicação importante no jornalismo, que é um recurso muito usado em publicidade, muito usado em propaganda, que ele dá um exemplo, né? Vai entrevistar um general, o general pode estar à vontade na casa dele, né? Mas você precisa, para ilustrar a entrevista, você vai entrevistar o general, você precisa então mostrar, para ilustrar a matéria, uma foto dele de farda e, se possível, com um mapa atrás dele. É a imagem estereotipada. Então, essa imagem estereotipada, ela serve para resumir e ajudar o leitor a entender o contexto, é uma mera ferramenta de informação. Só que o Lippmann fala que, embora isso seja importante, achata bastante, reduz bastante a realidade e mas é o meio de comunicar para as pessoas, né? Para ele, as pessoas são muito ignorantes, a massa não tem, ele é herdeiro daquele pessoal crítico da massa, né? A massa não tem como entender nada, então você precisa desenhar, mostrar, fazer estereótipo para que as pessoas entendam. Então, de certa forma, ele diz que as pessoas não conseguem entender, mas ao mesmo tempo ele oferece assim, só com estereótipo. E, infelizmente, só com estereótipo. Então é uma desilusão mesmo. E o John Dewey, ele já oferece uma postura otimista. Ele diz assim, não, a mídia pode ser muito útil se ela utilizar, seja do que for, pode ser estereótipos, mas para esclarecer as pessoas. O John Dewey já é mais adepto, né, daqueles filósofos lá do século XVIII, quer dizer, dá para fazer esse cidadão, é possível construir esse cidadão esclarecido, consciente, que conhece seus direitos, seus deveres, né? Aquela utopia da democracia que é assim,
cada cidadão, todo mundo, né, desde o varredor de rua, todos leem os jornais diariamente, tem tempo para isso, opinam, têm as suas opiniões, expressam suas opiniões, são levados em conta, estudam, leem, se esclarecem, se informam, né, o cidadão informado. Então, o John Dewey acha que isso é possível, sim, embora o diferente do Lippmann, né? E ele oferece, então, a ideia da conscientização. É possível conscientizar as pessoas progressivamente até chegar a esse ponto. Então, ele já tem uma ideia de utopia, porque ele é adepto da questão, o tema que ele mais escreveu na vida, na verdade, foi a educação. Ele falava muito de educação, então a mídia deveria ser educativa, pedagógica. E com isso, então, ia elevar, né, a sociedade, a humanidade, a um patamar mais elevado da democracia. E esses dois juntos fizeram esse debate, quer dizer, na verdade não foi um debate, pegaram as ideias de cada um e essas duas ideias conflituosas, com pontos em comum e outros opostos, foram utilizadas em um longo debate acadêmico, né, que é considerado hoje, assim, pelo nome mesmo, o debate Lippmann-Dewey, né, e o resultado desse debate não se chegou a um resultado, obviamente. Foi um debate que aconteceu, enfim. Mas, se a gente for analisar a mídia de hoje, a gente vai ver que ela é um produto desse debate. Porque, ao mesmo tempo que o jornalismo hoje considera o povo, o público, o seu leitor, incapaz, né, de entender as coisas, ela tenta conscientizá-lo. Ao mesmo tempo que ela acredita que as opiniões precisam ser organizadas, digamos, pela OMS, né? Ao mesmo tempo que ela acha que os checadores de fatos precisam coordenar, porque senão as fake news acabam com a democracia, ao mesmo tempo ela acha que é preciso continuar conscientizando para que as pessoas finalmente fiquem esclarecidas e possam usufruir dos seus direitos, fazer valer os seus direitos, etc. Então é uma postura que eu digo que é esquizofrênica. Mas é exatamente, se a gente for observar, é exatamente isso que aparece nos jornais. É essa postura dúbia. Então, de certa forma, eu uso muito esse exemplo do debate Lippmann-Dewey para dizer assim, olha, a mídia é isso. Eu não sei se, não quer dizer, não estou querendo dizer que esse debate teve uma profunda influência na prática jornalística. Porque esse resultado ele tem outros fatores também. Mas que esses dois resumiram de forma até estereotípica, né, essas duas posturas, isso é evidente, né? Eles simbolizam muito bem essa esquizofrenia da desilusão pós-moderna com a democracia, com a massa, e da aposta utópica em um futuro melhor, no progresso, etc. Essas duas coisas caminham juntas. E elas podem ser muito perigosas, justamente porque né, o jornalista fica na mão dele, ele põe na mão dele, né, o destino da humanidade. Então, esse é um dos aspectos assim, que a gente pode dizer que define o jornalismo, né? E aí, a gente vai aqui, a gente está falando aqui dessas teorias, desses pensamentos, desse clima de opinião, e aí, tanto no conteúdo das opiniões, quanto na forma como essas opiniões, essas ideias, essas filosofias, esses pensadores, como eles influenciaram, de certa forma, um clima de debate intelectual que passou depois para a sociedade através justamente do trabalho dos jornais. Mas a gente está vendo esse clima, essa atmosfera, para entender em que ponto, em que momento é que vão surgir ali os estudos de comunicação começam a ter em mente justamente a criação e a estabilização de técnicas de ativismo, como que a coisa também foi apropriada por um ativismo declarado, né? Então, o principal ponto aí que culmina, né, que acaba resultando de todas essas utopias, de todos esses pensamentos, é a transformação do jornalismo, da psicologia, da administração, da nutrição, da educação física. Todas as disciplinas humanas são convertidas em uma função única,
cada uma teria pretensamente uma função, mas e todas elas têm as suas funções, mas de repente, justamente por causa dessa influência desse positivismo sociológico do Durkheim, todas elas têm uma única função compartilhada, que é a função da transformação social. A transformação social passa a ser a função de todas as ciências, todas as disciplinas, e aí, claro, se todas elas podem conseguir uma transformação de fato, uma mudança, né? Todas têm a sua potencialidade nesse sentido. O jornalismo é o que mais consegue e mais rapidamente consegue mudar o curso, mudar a apreensão das pessoas sobre um determinado assunto em pouquíssimo tempo. E como que ele vai fazer isso? Aí ele precisa então de algumas técnicas, precisa de uma visão mais clara sobre o contexto, sobre tudo isso que a gente está falando. O jornalismo precisa voltar e estudar e entender tudo isso que aconteceu e como então, do que é feito a massa, do que é feito a opinião pública. E aí então agora a gente vai realmente estudar isso e quais são os elementos que a gente vai usar. E aí entra, logicamente, como toda ciência, né? Como toda ciência que é, na verdade, muitas vezes um conjunto de técnicas, pode ser um conjunto de técnicas, ela vai ser apropriada e vai ser segmentada ou particionada, como todos aqueles elementos feitos pela ciência moderna, da realidade, separa o que é mensurável, o que é utilizável, e aí então separa naquilo que é transformável, né? E aí a gente pode chegar para encerrar aqui essa aula e entrar na questão das técnicas mesmo, e o contexto delas. A gente pode dizer o seguinte, que o ativista, ou o ativismo, né, ele é todo aquele que só vê aquilo que é mutável, aquilo que é passível de ativismo e de transformação. Ele nem pode ver outras coisas, porque se algo não é transformável, se algo é eterno, permanente, esse algo, primeiro que não pode ser mudado. Se ele não pode ser mudado, você vai mudar o que nele? A apreensão que as pessoas têm dele, né? Então, família, religião, cultura, tradições, história, tudo isso pode ser ressignificado com base em uma função de transformação social, mesmo que seja impossível mudar o que é o conceito real de vida humana, de família, de sexo biológico, né? Você não pode mudar o que essas coisas são, mas você pode mudar o que as pessoas entendem disso, e com isso você, então, faz o recorte, pega somente aquilo que é mutável, né? Como todo recorte científico que escolhe o seu objeto. Então, por hoje, essa aula a gente encerra aqui e vamos começar novamente na próxima aula sobre as técnicas propriamente ditas.